venda a sua medicação e não que venda o genérico. Ok. E com essa conquista, você tem que conseguir que isso se mantenha. É isso? Perfeito. É isso daí. Então, anotem aí, ó. Isso já foi dito, mas coloquem isso gravado no espelho de vocês. Escrevam no monitor do computador, se quiserem, ou ponham de fundo de tela no celular, para vocês não esquecerem. A missão do propagandista é, 2 pontos, conquistar... Eu conquistei, eu usei essa palavra, conquistar, no exemplo. Tá certo, Conquistar. não. Perfeito. Conquistar, manter e ampliar ampliar, esqueci essa parte. Ampliar o receituário médico dos seus produtos e garantir a disponibilidade das suas marcas no ponto de venda. eu só esqueci essa parte. Que eu tenho que manter o estoque sempre. Então, vamos lá. Isso é tão importante, mas tão importante, que eu vou pedir que vocês repitam para mim, um por vez. Camila, qual é a missão do propagandista? E manter os produtos disponíveis no ponto de venda. Tá. Então, vamos lá. Qual é a missão do propagandista? Conquistar, manter e ampliar o receituário médico dos seus produtos e manter os produtos disponíveis nos pontos de venda. Ok. Daisy, qual é a missão do propagandista? Conquistar, manter e ampliar o receituário médico dos seus produtos e garantir a disponibilidade dos produtos nos PDVs. Perfeito. Gisele, dá para falar? Ou tá com a garganta um pouco mal, né? Mas eu consigo. Conquistar, manter e ampliar o receituário médico dos seus produtos e garantir a disponibilidade das suas marcas no ponto de venda. Perfeito. Gente, levem isso no coração de vocês. O desafio do propagandista é este. Então, vamos revisar por etapas? Conquistar. Cara, conquista. A Camila não é casada, né? Não. Tá namorando? Não. Oh, meu Deus do céu. Tá esperando que alguém chegue para ganhar o coraçãozinho. Muito bem. Então, tem alguma pessoa de sorte, andando por aí, um cara bonitão, boa pinta, que mais hora menos hora vai conquistar a Camila. Não sei o que é mais difícil. É desafiador te conquistar, Camila? Eu acho. De verdade. Muito bem. O que é mais difícil, te conquistar ou manter a conquista por muito tempo? Para a vida toda? Para a vida toda. Aonde? Vamos pensar em relacionamento por um minuto, sem pensar em propaganda, tá? Aonde no relacionamento, geralmente a gente imprime, a gente coloca a nossa maior força e energia? Na conquista ou na manutenção? Força de energia? Na manutenção. Manutenção. É onde a gente precisa colocar, mas pensa no relacionamento de verdade. Onde a gente se esforça mais? Na conquista ou na manutenção? Essa parte é do homem. Você tá pensando como homem. Não. Peraí. Não vamos tomar partido. Calma. Como homem é de primeiro momento. Como mulher, a gente pensa na manutenção. Perfeito. Então vamos unir as duas coisas? Vamos. Então a gente precisa ter em nós, né? Partindo dessa premissa, né? Vamos entrar no mérito aqui, mas partindo dessa premissa, o homem, então, ele se esforça mais na conquista e a mulher se esforça mais na manutenção. Como profissionais da propaganda médica, a gente tem que unir essas duas coisas. Porque não basta conquistar se eu não mantiver. E para manter, eu preciso primeiro conquistar. E depois, vem uma terceira etapa, que é a etapa da
ampliação, expandir. Então, por exemplo, a Gisele, ela está usando Encharp, isso, Gisele, que se chama? As meninas me ajudam. Gente, eu sou minoria aqui. Tá, então a Gisele está usando um belíssimo Encharp. Vamos supor que eu tenha vendido esse Encharp para ela. Eu tenho uma loja de moda feminina. Bem minha cara, né? E a Gisele foi lá e comprou esse Encharp de mim. Pela primeira vez que ela entrou na loja, ela comprou o Encharp. Então, eu conquistei uma venda. Eu, como vendedor, fico satisfeito em conquistar apenas uma venda? Não. O que é mais importante, conquistar uma venda ou conquistar uma cliente? Uma cliente. Conquistar a cliente. O que é mais importante, conquistar uma venda, uma cliente ou uma freguês? O freguês. Não, freguês. Qual a diferença entre cliente e freguês? O freguês é permanente, né? Ele, se não for permanente, ele é recorrente. Permanente pressupõe que ele veio para ficar. Isso é difícil, é utopia quase, né? A gente só é permanente na Sabesp, na Enel. Por quê? Porque não tem concorrente. Se tivesse, a gente já tinha mudado faz tempo, não é? Mas como não tem concorrente, você é permanente. Você é freguês por falta de opção. Mas o freguês, usando aqui um subterfúgio do comércio, né, local e do pequeno varejo, é a Daisy que vai comprar na minha loja e a Gisele que, além do Encharp, ela voltou para pegar um vestido, ela voltou para pegar esse belo par de brincos que ela está utilizando, e ela volta, se não semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, para comprar alguma coisa nova da minha loja, porque ela gosta do meu atendimento, ela gosta dos meus produtos, ela gosta da minha variedade, ela gosta do clima da minha loja. Pois não? Tá com delay. Para a Daisy, As para a meninas Gisele, caíram. Tá normal para mim. normal? Normal. Então, acho que é a internet aí, Camila. Ok? Então, a Gisele vem vindo à minha loja com mais frequência. Por quê? Porque ela gostou. A vida do propagandista é esta. É esse o propósito que faz um propagandista acordar de manhã, trabalhar pra caramba durante o dia e voltar para casa à noite e reunir forças para voltar no próximo dia. É essa a missão, é esse o propósito. É por isso que ele existe. Para conquistar o receituário. Então, tem o período da conquista. Os argumentos da conquista são diferentes do da manutenção. Porque depois que eu conquisto, eu preciso manter. E a minha concorrência está fazendo de tudo para tirar do médico aquilo que eu conquistei com ele. E depois que eu conquistei e mantive, eu tenho muitos produtos. Via de regra, o propagandista tem muitos produtos para o mesmo médico. Tentar vender tudo de uma vez é besteira. Não vai dar. Uhum. O teu desafio é identificar, Deise, qual é o interesse e a necessidade da doutora Gisele. Depois que você identificou a maior oportunidade que a doutora Gisele tem, você vai intensificar os seus esforços para conquistar aquele produto que atende àquela necessidade. É o maior, é o principal. Conquistou, manteve. Está na hora de você ampliar. Qual é o segundo produto da sua linha que a doutora Gisele tem a maior oportunidade? Ah, é o produto X, é o produto Y. Ótimo. Então, eu vou intensificar aqui o meu trabalho com esse produto, porque eu já ganhei o primeiro, preciso ganhar o segundo, depois vem o terceiro, o quarto, o quinto, assim por diante. Por isso que o trabalho do propagandista, dificilmente ele vai ser substituído por uma inteligência artificial, por uma tecnologia automatizada, coisa do tipo. Por quê? Requer um humano com muito tato e empatia, pele com pele, para sentir a temperatura de cada pessoa e tirar e entregar para as pessoas exatamente aquilo que elas querem, exatamente aquilo que elas desejam. Ok? Um ponto muito importante. Deise, me ajuda aqui. Eu. Qual é a diferença entre sequência
e frequência? Bugou aqui. Frequência é estar sempre, né? Fazendo com muita todos os dias, né? E sequência, acho que é o sinônimo de frequência. Tem que ter uma diferença aí. Mas frequência é você fazendo aquele corriqueiro, né? Todos os dias, né? E sequência, eu acho que é o resultado da frequência. Não sei. E aí, Gisele, o que você acha? A sequência é algo que, bom, para mim seria aquilo que eu teria que fazer todos os dias igual, sem mudar. Um exemplo, o meu nome é Gisele, né? Então, isso não tenho como mudar. É Gisele todos os dias. Se eu vou, um exemplo, vender um chocolate para ti, e eu sei a melhor forma de falar desse chocolate, eu preciso. A primeira vez eu vendi, deu certo, eu preciso usar essa sequência da mesma maneira com a venda desse chocolate, porque eu vi que deu certo. Então, todo dia eu vou chegar, Vinícius, esse chocolate assim, assim, sabe, sempre falando o teu nome com... Eu não sei se dá para compreender a forma que eu estou explicando, mas a repetição. Ok. É a repetição, é isso que eu queria falar. A repetição é a sequência ou é a frequência? É a sequência, tá correto? É a sequência? Eu acho que sim. Camila, você está aqui com a gente? Tô. Legal. E aí? O que é sequência e o que é frequência? Eu acho que é o contrário. Mas nas suas palavras, como é que você explicaria sequência e frequência? Sequência, eu acho que pode ser algo esperado também. Que é sequencial. A sequência, tipo, é algo certo, premeditado, quase premeditado, não sei, tipo, do que vai vir. E a frequência, não. A frequência, eu sei que ele vai vir, mas também não sei quando, ou algo assim, nesse sentido. Frequência... Depende, né, também, se eu posso medir essa frequência. Sequência é a insistência, né? É isso também? Eu não... Legal como a gente, quando precisa definir coisas simples, não é interessante esse exercício? É prova de, veja como a gente se aprofunda pouco nas trivialidades, mas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Então eu pergunto, quem de vocês três assiste Netflix? Eu parei um pouco agora que começou o curso, mas eu não perco. Ok, legal. Daisy, você assiste série? Assisto, mas não com muita frequência. Opa! Eita! Não com muita frequência. Sim! O que isso quer dizer? Que eu não assisto todos os dias. Mas quando você assiste a série, você assiste na sequência? Sim! Sim, entendi. A sequência é a continuidade, né? Você tem início, meio e fim, né? Você começa, tem o meio e você finaliza. E a frequência, se você faz todos os dias, se você faz de vez em quando. Perfeito. Camila, você que acompanha o trabalho dos PVs lá na clínica, explica para mim como é que se aplica sequência e frequência no trabalho do propagandista. Nossa. Tararara. Então, deixa eu pensar. Vamos começar com frequência. Vamos começar com frequência? Isso. Eles vão uma vez ou outra, tipo, certo? Não é uma sequência de, tipo, seta, um dia sim, um dia não, ou tipo, uma vez por semana. Não tem uma sequência. Eles vão frequentemente. Ok, eles vão frequentemente. Ok, então vamos colocar assim, eles vão com uma frequência o quê? Quinzenal, mensal, semanal? Eles vão com uma frequência, depende muito do laboratório também, tá? Mas eu percebo que é de 15 dias ou uma vez no mês. Então é de uma ou duas vezes no mês. Então a frequência é de uma, duas vezes no mês. Isso eu tô falando de cada um, né? Perfeito. E o que seria a sequência na vida de um propagandista? Pensa num só. Qual que é a lógica da sequência do trabalho do propagandista?
na sequência que ele vai todo mês. Não, aí é frequência. Não, meu Deus do céu. Tá bugando. Será revisita? A sequência você fala de quantidade? Não. De... A Daisy falou que ela não assiste séries com frequência, mas ela assiste na sequência. Não sei. Eu adoro ver essa expressão assim do cérebro fritando na cabeça das pessoas. Gente, é assim, ó. É que ele vai seguir um padrão? Ele vai seguir uma sequência. Se vocês entenderem isso, vocês entenderam 50% do que é ser propagandista. Nossa, então explica, pelo amor de Deus. O processo de conquista, manutenção e expansão do receituário do médico depende da capacidade do propagandista estabelecer sequência e frequência. Então, vamos entender primeiro o que é sequência. Sequência é o seguinte: a Daisy assiste série, ela não começa do terceiro episódio. Ela começa do primeiro, vai para o segundo, terceiro, até acabar a primeira temporada e depois ela vai para a segunda. Ela não começa a assistir a série da terceira temporada para depois voltar para a primeira, para depois ir para a quarta, para depois voltar para a segunda. Não faz sentido. Mas ela não fica assistindo sempre o mesmo primeiro episódio. Tem propagandista, e há uma grande quantidade de propagandista, que todas as visitas que ele faz, ou, se não dizer todas, a maioria das visitas que ele faz para o médico, ele faz a propaganda como se fosse o primeiro capítulo, o primeiro episódio da série do Netflix. Sim. Eu não tinha levado para esse lado. Eu estava pensando em comparecimento e não de atuação. Entendeu agora? Que eu consegui captar também. Não, sim. É que eu estava pensando em quantidade, tipo assim, comparecimento mesmo, e não atuando assim, com tipo um médico, entendeu? Perfeito. Ou com a conquista, tipo, igual eu brinco com os meus colegas, né, propagandistas. Eu falo, gente, vocês ganham muito quando vocês... Porque, assim, não são todos que vai chegar e ele vai ser... Ele tem muitos também que eles pensam só em conquistar o médico. E eu acho que o propagandista, ele tem que ganhar a porta de entrada, que é a recepção. Ele tem que ganhar o administrador daquela clínica, porque isso abre uma porta gigantesca para ele. Uhum. Tá tudo na minha tela, tá caindo. Vinícius, caiu o seu vídeo. Não, mas eu te vejo e te ouço. Vem me ouvir. Então, para mim, igual, não é só conquistar o médico também, você tem que conquistar todo mundo que você tem que fazer essa atuação como se fosse a primeira vez, sempre na clínica, na farmácia, com o médico, com todos. Perfeito. A conquista, pensa do relacionamento. Vamos supor aqui, por um instante, que eu comece a sair... nós somos solteiros e a gente vai marcar um encontro. Primeiro encontro. Olha que legal. Então, eu vou lá sair com a Camila. Uhum. E aí, aquelas perguntas de primeiro encontro, né? E aí, Camila? Que filme que você gosta? Que música que você ouve? Que tipo de comida você mais gosta? Você gosta de comida japonesa? Você prefere comida italiana? Já sei. Aí, certo? Beleza. Aí rola aqui esse monte de perguntas de primeiro encontro. Né? Aí a gente sai a segunda vez. Aí e aí, Camila, tudo bem? Tudo bom? E aí, que tipo de filme que você gosta? Que comida que você curte? Qual é a tua música preferida? Chato pra caramba. Aí sai a terceira vez. E aí, Camila? Que filme que você gosta? Que comida que você... Tá me tirando, pô? Você já perguntou isso. Tem propagandista vai ter que sempre inovar. Não é inovar. É sequência. Sim, sequência da inovação. E inovando, tipo, sempre. Porque você vai conquistar sempre, só que de maneira diferente.
você precisa ir reciclando, você precisa ir dando continuidade àquilo que você está desenvolvendo. A conquista, o processo de conquista, ele requer continuidade. Ele requer sequência. Percebe? É como se... Ó, Juliana. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Boa noite. Meu Deus, 4 mulheres. Eu vou apanhar feio aqui hoje. Senhor, me ajuda. Ai, ai. Boa noite. Mais uma. Que medo. Juliana, nós estamos falando de sequência e frequência. Tá. Ok? Legal. Vou aproveitar que você chegou agora e me explica, na sua visão, qual a diferença de sequência e frequência? Ai, meu Deus. Eu nem já chegou. respirei. Eu nem respirei. Sequência e frequência. Como que eu explico isso, meu Deus? Espera aí. Não vale olhar no Google. Hein? Não. Ai, gente, ajuda aí, que eu nem respirei. Ó, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Daisy. Você assiste Netflix? Sim. Você assiste seriado? Sim. Com que frequência? Ah, tá. Bom, com que frequência? Finais de semana. Legal. E você assiste na sequência ou alternado? Alternado. Você repete o primeiro capítulo toda vez que vai assistir? Não. Isso não. Então, qual é a diferença de sequência e frequência? Bom, frequência, então, que eu assisto todos os finais de semana, né? Mas a sequência, nossa, você faz umas perguntas confusas às vezes, ou é eu que tô. Ele me pegou da outra vez também, é sério, viu, Cris? Mas é bom, eu não acho ruim, mas Não, mas essa é a minha função, é fazer vocês pensarem. Bom, então, mas a sequência, eu assisto, por exemplo, eu assisto o capítulo, mas não volto para ele, eu não assisto ele de novo. Então, eu assisto o primeiro e o segundo capítulo hoje, na semana que vem eu vou assistir os próximos capítulos, Okay. né? Então, essa é a sequência que eu sigo, certo? Você já assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Sim. Todo mundo assistiu? Sim. Legal. Não. Com Adam Sandler, né? Sim. Ele conquista a menina todas as vezes. Pô, não precisa assistir, Camila. Fica aí como lição de casa, hein? Muito legal o filme. Ah, não, assisti. Você contou a parte. Assisti. Isso. Ele tem que conquistar a menina todos os dias. Mesmo ele, para conquistar a mesma mulher todos os dias, ele conta uma história diferente. Tem umas que dá certo, tem umas que não dá certo. Mas ele tem que conquistar todos os dias. Aí sim a gente pode falar que o trabalho do propagandista faz sentido. Ele tem que conquistar o mesmo médico várias e várias vezes. E ele tem que conquistar 300 médicos diferentes. E para usar 300 médicos diferentes, ele não pode usar o mesmo argumento, a mesma proposta, a mesma ideia, a mesma sacada, ele tem que adaptar. Então, eu vou vender essa garrafinha 300 vezes para 300 pessoas diferentes. Mas eu vou ter que achar 300 modos distintos de vender essa garrafinha. Para a Camila, eu vou falar que ela é térmica. Por quê? Porque ela valoriza sair cedo para caminhar e 1h30 depois da caminhada, ela gosta de tomar água gelada. Então, ela procura uma garrafinha que seja térmica, que conserva a água gelada. Para a Juliana, é o fato de ser compacto, porque é fácil de guardar. E ela é bem compacta, é cilíndrica, cabe ali no apoio do carro, no encaixe perfeito, não fica batendo. Então, eu vou falar para ela que a minha garrafinha é compacta, cilíndrica, encaixa no carro e não fica batendo. Para a Daisy, eu vou falar que o acabamento é em silicone. E é um silicone especial, ele é pet friendly. Por quê? Porque ela é vegana e ela não utiliza nada que agrida o meio ambiente ou os animais. Já para a Gisele, eu vou falar do design, porque ela adora coisas de inox, com esse aspecto bonito, fácil de ser higienizado, ainda mais num período de Covid, e ela sabe que esse material é menos aderente a vírus, bactérias, essa coisa toda. Percebe?
Em nenhum momento eu falei que carrega muito bom água. Vendedor. Você já pensa? Muito bom vendedor. Obrigado. Eu pensou em tudo em um segundo. Esse daí já tinha gravado, né? Você não pensou tudo agora. Da garrafinha? É. Ah, então para. Então você é muito bom vendedor mesmo. Não, bom. Vamos pegar qualquer outra coisa? Ai, a bendita caneta. E aí, Camila, vende para mim essa caneta. Essa caneta? É. Ai, meu Deus. Tá me vendo? Estamos te vendo. Te vendo e te ouvindo. Perfeitamente. Não, é que travou. Voltou. Enfim, acho que essa é essa aqui, tá? Ok. Que é um lado. Bom, eu posso fazer igual você fez? Tentar? Pode, deve. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu vou vender essa caneta pro Vinícius, por quê? Porque eu tenho que pensar agora. Vou vender essa caneta pro Vinícius, porque ele é uma caneta bonita. Fingir que não é uma Bic, não, tá? Vou fingir que é o quê? Uma da Louis Vuitton, vai. É uma caneta. Eu vou vender essa caneta para ele, porque é uma caneta. Ele como um grande empresário, né? Ela é toda bonita, Louis Vuitton, vai ser qualquer lugar que ele. Ai, meu Deus, tá caindo a minha. Mas a gente te ouve. Me ouve? Ai. É uma caneta apresentável. Em qualquer lugar que ele chegue, ele não precisa nem utilizar a caneta do outro. Ele fala assim: com licença, você vai retirar aquela caneta linda, elegante. Vai estar sempre no bolso com a caneta elegante, bonita. É bem apresentável pro grande homem que ele olha. Nem sei. Brinquei. Não, é sério. Ai, que saco, gente. Não vai. Dica. Peraí. E aqui, gente, não estamos devagando. Tá? É. Fale. Vamos lá. Dica. Pode falar. Não estamos devagando, não estamos fugindo do assunto. Pelo contrário, estamos falando de propaganda médica. Nossa profissão é propagandista vendedor. Todo propagandista vende. E eu disse antes da Juliana entrar que propagandista não faz propaganda. Propagandista não faz propaganda. Propagandista presta consultoria e faz negócio. Ok? Dica. Você criou uma ideia. Mas quer dizer que eu compraria essa caneta? Não. Por quê? Você supôs. O pior erro de um vendedor e de um propagandista é supor. Não suponha. Pergunte. Você estava me vendendo uma caneta Louis Vuitton. Por quê? O status, a apresentação, a imagem, o que ela traz para mim diante de outras pessoas. Se eu dissesse para você que eu incorporei depois da pandemia um trabalho que é 100% home office. Eu não visito mais presencialmente meus clientes, nem vou para o escritório, eu só trabalho de casa. Vini, mas não se preocupa, porque exatamente estamos em lockdown, ela está com 50% de desconto, é o momento de você comprar a sua caneta Louis Vuitton e pode deixar ela guardadinha. Assim que você voltar às suas atividades normais, você estará com uma caneta maravilhosa. Pois é, tá vendo? Naturalmente a gente parte, quando a gente se vê nessa situação, a gente parte para um processo de manipulação e não de inspiração. A manipulação é preço, medo, oferta, promoção. Isso é manipular a venda. O propagandista não pode viver de manipulação. Ai, meu Deus do céu. Ele precisa viver de inspiração, de influência. Percebe? Então, não é vender o preço, é entender a necessidade de cada pessoa. É clichê falar isso. Mas percebe que num exemplo simples, a gente tende a valorizar o produto e explicar o que ele faz, ao invés da gente buscar entender o porquê que aquela pessoa deveria consumir ou não o nosso produto. Sim, boa. Então, o desafio do propagandista, e a gente só está aqui ainda no processo de conquista. E para conquista a gente precisa de sequência e frequência. E a gente entendeu que frequência
é a periodicidade. E sequência é a continuidade. Anotem aí. Existe a propaganda construtivista. Vou repetir. Propaganda construtivista. O que significa propaganda construtivista? Que ela vai sendo construída de maneira sequencial. Você não começa uma parede de baixo, parte para cima e depois faz o meio dela. Não dá, né? Ou uma casa, você não começa pelo telhado. Você começa pelo alicerce, parede, laje e telhado. A propaganda construtivista é assim. O alicerce é o porquê. É o motivo pelo qual o profissional médico utiliza ou não utiliza determinada molécula, marca ou produto. E depois que eu entendo isso, que a minha base, a partir desta base eu vou construir a minha propaganda construtivista. Por isso que ela é muito mais consultiva, eu ia falar consultora. Ela é muito mais consultiva do que propaganda. Propaganda é o que a gente escuta no rádio, na TV, no jornal. Mas o rádio, TV e jornal não pergunta assim, Deise, por que você... do que você mais tem sentido falta nessa pandemia? Deise, do que você mais tem sentido falta nessa pandemia? Eu acho que é estar com minha família e com meus amigos, estar reunido com as pessoas. Muito bem. Como uma marca poderia viabilizar a Deise estar mais próxima da sua família e amigos num período de pandemia? Isso que a gente está fazendo. Isso que a gente está fazendo. Então, se o Teams fosse uma marca querendo vender o seu serviço para a Deise, Deise, existe uma forma de estar perto, mesmo estando longe, de estar junto, apesar da distância. Se você tem desejo de estar mais próximo da sua família, utilize o Teams. Adianta eu falar para ela, Deise, o Teams tem uma velocidade de 5.4 MHz. Deise, o Teams tem uma capacidade de 1 tera de armazenamento. Deise, o Teams tem a capacidade de entretela e de visionamento de 7, 8, até 15 salas particulares. Isso eu falo na propaganda. Eu jogo esperando que isso que eu estou jogando atinja o maior número de pessoas potenciais possíveis para usar a minha marca ou produto. Por isso que o trabalho do propagandista é, mais uma vez, construtivista. É mais uma consultoria do que uma propaganda. Ô, Vini, então, tipo, poderia, tipo, em vez de falar o que eu falei, né? Mas falar assim, vai, pensando, então, que você é um homem que escreve muito, que gosta de escrever, essa caneta, ela é gostosa de manusear, é uma caneta leve, seria mais adequado, então, né? Nesse sentido. Não. Não? Você está Eu não preocupada quero com a vender caneta. Você está preocupada com a mensagem. É. Você não pode se preocupar com a mensagem. Gente, não se preocupem com a propaganda. Se preocupem com entender o seu cliente. Mais importante do que você vai falar... Então, teria que te perguntar, porque no caso, o porquê, se seria interessante para você comprar uma caneta, algo assim, ou se você usa muito uma caneta, se você precisa. Isso. Com Exatamente. qual frequência você utiliza? Entendeu? Vamos fazer um exercício rápido? Vocês são vendedoras de carro. Cada uma representa uma marca. Não importa qual seja a marca. Vocês estão aqui para me entrevistar.
para criarem para mim, eu sou um bilionário, e vocês vão criar um carro perfeito para mim, um carro customizado. Então, só vale fazer pergunta. Não quero que vocês me vendam nada. Vocês estão para me entrevistar. Quem entrevista não fala, não vende. Pergunta. Tá bom? Então, cada uma faz uma pergunta de forma sequencial e na frequência de uma após a outra. Ok? Foi para mim a pergunta? Não cortou. Nós vamos fazer... Vocês vão fazer a pergunta para mim de forma sequencial. Define, eu entendi. Então, quem vai... Certo. Ok. Não entendi. Sequencial e na frequência de uma após a outra. Vamos começar pela Camila, depois a Juliana, depois a Deise e depois a Gisele. Pode começar, Camila. Uma pergunta. Oi, Vinícius, tudo bem? Hoje você pensa em comprar um carro para utilizar ele mais para lazer, para sair ou para trabalho? Qual que é o interesse? As duas coisas. Para utilização. As duas coisas, lazer e trabalho. Aí eu respondo, passa para a próxima, né? Juliana. Eu ia falar de cor, mas eu não sei se é muito vago também, porque só vou aproveitar aqui até para trazer uma dúvida, mas, por exemplo, quando ela fala, os dois exemplos você se encaixou, né? Então, acho que o quanto é importante, eu dentro desses exemplos que já vi que você é para as duas coisas, então eu não tenho que focar ou em uma coisa ou em outra, né? Eu tenho que falar uma coisa ampla, né? Fazer que abranja esses dois gostos, que é para os dois, né? Enfim. Pensa que o processo de consultoria e de investigação ele é um funil. Ela começou com uma pergunta ampla. Aí eu vou especificando mais, né? Você precisa ir estreitando, né? Pouco a pouco. Então, lazer ou trabalho? Ambos. Ok. E aí? E, Vinícius, você gosta de carros mais grandes, que tenham uma quantidade de lugares maiores, 7 lugares, ou um carro pequeno, mais compacto? Eu gosto de SUV, mas carros que sejam um tamanho compatível, tanto com cidade quanto com estrada, ou seja, fáceis de serem estacionados, mas ao mesmo tempo espaçosos dentro e principalmente no bagageiro, que eu gosto de levar bastante mala. Gisele. É uma pergunta que encaixa aí? Acho que encaixa, perfeito. Vinícius, o tamanho do carro. Eu vejo que tu precisa, porque a tua família é grande, tu tem filhos, ou porque tu viaja bastante, é um carro mais confortável. Como tu falou SUV, dá para perceber que é para transitar com mais pessoas, correto? Não. Sou só eu e minha esposa, mas eu gosto de carro espaçoso e eu gosto de ter espaço no porta-mala. Odeio o porta-mala apertado. Tá, compreendi. Deise. Vinícius, você prefere câmbio automático ou câmbio manual? Automático, sempre. Camila. O estofado, você prefere de couro ou de tecido? Couro. Juliana. Você tem preferência por cor? Preto ou branco? Perolizado. Gisele. A tua preferência é um carro completo ou básico? Mega completo. Completo. Deise. Vinícius, você tem interesse em teto solar ou sem teto solar? Sim, gostaria. Camila. Acho eu já. Você tem alguma marca de preferência de fábrica? Eu gosto de Mercedes. Juliana. Como você falou que vai usar o carro aí tanto para lazer quanto para trabalho,
trabalho, tem um final de placa que seria do seu interesse? Sim, placa 9, sexta-feira. Gisele. Puxa. Vender carro é complicado. Não é, não. 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 É Tá. tão fácil quanto qualquer outra coisa. Eu não entendo muito de... vamos ver. E os pneus do carro? Qual a tua preferência? Como tu gosta dos pneus do carro? Dessa marca específica de carro? Gosto de pneus largos, aro 21, que aderem bem à chuva. Perfeito. Deise. Eu tinha uma pergunta, ela falou, eu esqueci, calma. Tá assimilando. Perguntei do câmbio, do teto. Vou colar. Você prefere com câmera e sensor de ré ou sem câmera e sem sensor de ré? Como eu já disse antes, eu gosto do carro completíssimo. Então, tudo. Camila. Independente se a pessoa tem muito dinheiro ou não, às vezes ela pensa em até quanto ela quer pagar no carro. Então, pergunta para mim. Peraí. Não, sim, é porque você se apresentou falando que tem muito dinheiro. Vinícius, você tem algum orçamento? Você já está pensando em algum orçamento para esse carro? Ou independente do valor, seja um carro que você goste? Ou você está pensando em algum valor, até que valor para gastar no carro, na compra? Até 1 milhão. Juliana. Vinícius, como o carro seria só para você dirigir ou para sua esposa também? Pergunto isso também, porque seria um carro que precisaria de ser adaptado para algum tipo de deficiência ou não? Não, minha esposa não é deficiente. Gisele. Bom, como tu falou que é um carro completo, com sensor de ré, som, Wi-Fi adaptado, tudo isso? Ou tu não pensou na possibilidade de ter internet no automóvel? Não, completo. Completo. Vinícius, você gostaria de personalizar o interior do carro? Sim. Camila. Eu nem vou fazer uma outra pergunta, porque não tá valendo essa pergunta que é completa a sua resposta, não. Eu já vou. Eu não ouvi a resposta, travou para mim aqui. Eu disse que sim, gostaria. Sim, ok. Você gostaria, não sei como que chama o nome, em cima do carro, para quando vai viajar, para levar bicicleta, prancha, essas coisas? Bagageiro. Bagageiro, sério? Não faço Você questão. gostaria? Não. Juliana. Não sei se convém. Vou colar. Você gosta de carro que se faz envelopamento? Não. Não, né? Tá. Gisele. Ai, meus sais minerais. Ok, vamos fazer uma pausa aqui. Não, peraí. Calma aí. Tá, Uma pergunta. Eu pulo. Então. É pra gente continuar na sequência ou vai ter que esperar alguém te vender? Não. Ok, já concluímos aqui o exercício. É só para a gente explorar aqui, né, a capacidade da gente fazer perguntas. Vejam que, tá. vou pegar seu exemplo, Deise. A Deise perguntou para mim, você gostaria de personalizar o interior do carro? Essa pergunta eu respondo como? Sim, e o que gostaria de personalizar? Não. Você gostaria de personalizar?
É uma pergunta aberta ou fechada? É fechado? Aberta. Fechada. Fechada, que é sim ou não. Sim ou não. Aí eu respondi sim. A pessoa que vem na sequência, no caso a Camila, para dar sequência, deveria perguntar o que e como você gostaria de personalizar. Mas sabe por quê? Aí você pode me Sabe falar por assim, quê? não, mas Porque peraí. enquanto a outra pessoa está falando, a gente está pensando na nossa pergunta. Morta Tanto é que eu cobra. esqueci uma. Parabéns. Esse é o bendito ponto, miserável ponto, do que a gente falou sobre foco, atenção, percepção na aula de branding. Verdade. Por que essa desgraça? Porque se você, quando faz uma pergunta, você está mais preocupado com a próxima pergunta do que com a resposta... Ah, puxa vida. Faz E sentido. vocês, a maioria ficou com uma caretinha aqui assim, ó. Ao fazer isto, você não está construindo raciocínio aqui dentro. A sequência, se você perder um episódio do seu seriado e pular para o próximo, vai ficar estranho. Nossa, eu tô cagando nessa aula. Não. Verdade, Não nossa. Mas Como faz foi? sentido ou não faz? Totalmente. Muito, muito. Parece que nasceu A gente agora, sofreu né? à toa, né? Foi. A gente sofrendo à toa, porque a gente já tinha o que perguntar, né? A gente deixou o nervosismo, a Na ansiedade e o receio tomar conta, né? Quando eu tô falando, eu fico assim, ai meu Deus, o que eu vou perguntar? Vai chegar na minha vez, eu não vou saber o que responder. Gente, esse é um dos maiores males da humanidade. A gente nunca presta atenção nas coisas. Uma das minhas maiores brigas com a minha esposa é que quando a gente sai, por exemplo, nesse período de pandemia, cara, a gente fica trancado em casa. Quando a gente sai de casa para ir viajar sim, dar uma volta de carro, pegar a estrada para ver um pouco de verde, ela fica no celular. Eu quero morrer com isso, que eu falo para ela, olha o mundo à sua volta, presta atenção, mas não tem nada para olhar. Como não tem nada para olhar? Olha o verde, olha os outros carros, olha as pessoas passando, olha, presta atenção. O mundo está te ensinando coisas novas o tempo todo. Você precisa prestar atenção. O médico vai te dar a oportunidade. O médico, o cliente, dane-se. Para quem você for vender, o que você for fazer. Presta atenção. Naturalmente, os teus neurônios, essa caixinha é fantástica. Olha, eu tenho 2 computadores da Apple aqui na minha frente. 2, um pequenininho que eu estou aqui, um grandão. É extraordinário esses computadores. Não são nada diante disso aqui, ó. Essa cabecinha maravilhosa. A partir do momento que você presta atenção, o seu repertório vai fazer conexões automáticas. Você não precisa se esforçar. Naturalmente, a continuação da história vai surgindo na sua mente. E você vai ter a pergunta certa para fazer de forma sequencial. Agora, vamos pensar no seguinte. Vocês fizeram um monte de perguntas. Ok? Pegaram um monte de dados. Legal. Aí eu vou aguardar um feedback de vocês. E vocês voltam daqui 6 meses, 1 ano? Qual a chance de vocês me atenderem? Já comprou outro carro, né? E se daqui 6 meses minha mulher ficou grávida? E eu falei que agora somos só nós dois, mas lá já não será apenas mais nós dois. Aí pode ser que o bagageiro me interesse, porque eu preciso colocar carrinho de neném. Por isso que a sequência ela é importante. E a frequência, ela reforça a sequência. Quer ver um exemplo? Não tem amigo ou amiga ou parente
que a gente tem papo pra caramba, tem assunto que não acaba mais. Meu, parece que pode viajar daqui pro Acre de carro, de ônibus, que você vai conversando viagem inteira e não acaba o assunto. Legal. Fica longe 1 ano. Nem isso, 3 meses. E volta. Como é que é o papo com essa pessoa? É igual? Não é igual. Falava isso com a minha mãe hoje. A gente tá um tempão sem reunir a família inteira. Quando reúne, parece uma feira. Nossa, mano. Aquele vudu caçarolê, sabe? A gente teme que quando reunir agora, vai faltar assunto. Porque a falta de frequência interrompe a sequência. O fato de não se ver com frequência diminui a qualidade da sequência. Um já não sabe muito bem o que está acontecendo na vida do outro. E o que estava acontecendo lá atrás já foi. E o que aconteceu depois você não acompanhou. Voltando para a propaganda médica. Se eu vou visitar um médico hoje, gente, vocês estão estudando Inogest. Hoje era para a gente estar fazendo propaganda, hein? Estou dando um boizão, uma manada para vocês. Mas é a última, hein? Na próxima, propaganda. E essa propaganda tem que estar redonda. Vocês estão estudando Inogest. Aí vocês vão perguntar lá para o médico, doutor, o senhor tem caso de endometriose, tá, não sei o quê? Ah, tenho com frequência. Pô, perfeito, doutor. Tem um produto aqui, que é o de Inogest, né, de 2 miligramas, a nossa marca é o Inogest. Conhece? Não conhece. Tem oportunidade? Não, não tem. Doutor, dá para o senhor avaliar em alguns casos? Não, dá, beleza. Então tá bom, eu volto daqui 30 dias. E aí você não voltou. Você foi visitar o médico, ele não estava, não podia atender, você se atrapalhou, fez do tipo. Você não voltou no mês seguinte, você voltou depois de 2 meses. Olá, doutor, tudo bem? Eu sou o Vinícius, tá? Eu estive aqui na última visita falando do Inogest, não sei o quê. Putz, cara, eu até lembro, mas não lembro se eu prescrevi para alguém. Ou, desculpa, não recordo muito bem de você. Qual o seu nome mesmo? Olha, até prescrevi. Pô, mas você não voltou? Eu prescrevi, a paciente veio, tal, não sei o quê, me deu um feedback, aí eu não consegui tirar dúvida com você, eu larguei. Sequência e frequência. No relacionamento, quem não dá assistência... Abre concorrência. Concorrência, não é? Vinícius, qual que é? Existe uma média assim de frequência estipulada, assim estabelecida para visita assim para os médicos? Tem. Qual seria? Assim? Mensal. Mensal. Ah, tá. Não, eu deduzi até porque pensando no que a gente está estudando, né, do Inogest, né? Ah, eu tenho aqui para 30 dias. Então pensei nessa linha, né? Está conhecendo lá o médico, você está deixando um produto que é para um tratamento de 30 dias, até essas pacientes estarem indo lá, né? E fazer esse acompanhamento, então é uma média mesmo, né? Uhum. Isso. Mas quer dizer que o propagandista não pode visitar ele antes? Não. Não. Uhum. Pode. E aí até a Daisy falou assim, revisita. Sim, existe revisita. Tem laboratórios que trabalham visitando a cada 15 dias, alguns médicos de maior potencial. Outros com menos tempo, com mais tempo, enfim. Mais uma média. Uma vez por mês. No mínimo. Uhum, tá. E aí você fica... Pode falar. E aí você tem o desafio de, em 5 minutos, você precisa ser marcante o suficiente para que essa lembrança fique na cabeça do médico durante 30 dias. Já parou para pensar nisso? Já. 5 minutos precisam durar 30 dias. Ô, Vinícius. Pois não. Essa semana toda, né, eu vendo, as aulas têm sido, assim, fantásticas. Aí, gente, perdão, é que a Gisele está no grupo do curso de gestão e liderança também, tá? Por isso e um dia tu falou que o medicamento, que a propaganda não era o importante. Aí eu venho descobrindo isso, e eu fazendo estudando sobre o Inogest, eu vi que não é o medicamento,
sou eu. Isso. E é incrível, porque aí faz a gente se puxar mais e a gente vai conseguindo observar tudo aquilo que a gente tem que corrigir, melhorar, né? E para poder crescer e alcançar. Que Brias, tem um pessoal fantástico naquelas turmas assim que deixa a gente em silêncio. Todo aprendizado que eles têm, mas eles buscaram, eles conquistaram isso, sabe? Então eu percebi que somos nós, sabe? Esse desenvolvimento pessoal, que é o que a gente precisa, não é. Eu pensava assim, eu tenho que decorar o que está escrito na folha. Nada a ver, sabe? Sou eu. E é o que vai fazer a diferença. Na hora que eu chegar lá, o meu comportamento é o que vai fazer a diferença. Se eu chegar lá, que nem como eu estou agora, que não estou muito legal, mas eu não vou vender, mesmo que eu ofereça 30 caixas, assim, ó, fica aqui, depois eu venho explicar, ele não vai querer saber. Exato. É a postura diante da situação, né? Exato. Foi o que eu compreendi. É perfeito, Gi. É isso aí mesmo. No grupo que a Gisele está participando do outro curso, são todos propagandistas já, experientes, que estão se desenvolvendo para cargos de gestão e liderança. Então lá, os caras falam da prática, né, dos desafios reais do dia a dia e assim por diante. Então, o desafio não é vender o produto, o desafio é vender, é comprar, na verdade, a atenção do médico, a memória do médico. O produto ele usa. Gente, produto é tudo igual. Produto é tudo a conquista, igual. Né? É a conquista da empatia, da simpatia, da retenção, da marca. Tem que marcar. E lembra da aula de branding. Se não emociona, não engaja. Se não engaja, não marca. Se não marca, não vende. Se não emociona, não engaja. Se não engaja, não marca. Se não marca, não vende. Fala, Camila. Então, aí, no que a Juliana estava falando, e aí nesse contexto também que vocês estão falando. Igual, às vezes, você vai ter que voltar. Você já foi na clínica essa semana. Só que semana que vem você vai ter que retornar porque um dos médicos do seu quadro de visita não estava no mesmo dia que você foi. Porque aí você foi numa quarta, mas ficou faltando um médico do que você tem que visitar. Na outra, quando você for voltar na segunda, pode ser que o médico que você já viu na quarta, você já falou com ele. Mas é legal você passar na sala, bater, oi, doutor, tudo bem? Só dá um oi, pelo menos para ele te ver, porque isso também marca. Sim. Mesmo que você não vá deixar o produto com ele, mas dá um oi, perguntar se tá tudo certo, se ele tá precisando de alguma coisa. Isso marca bastante. E aí, você querendo ou não, você já vai ter feito uma outra visita, né? Sem ter que ter colocado lá na anotação, mas Perfeito. você fez, isso marca mais. Perfeito. E isso tem a ver com sequência ou frequência? Isso é frequência. Isso é frequência. Ah, tá. Tá marcando a sua frequência. Você tinha 50% de chance de acertar, você foi no 50% certo. É isso, é frequência. Ai, sabe uma coisa que eu vejo assim? Pode falar. Tem alguns médicos que você conquista, por exemplo, tem uma médica otorrino lá que ela usa uma medicação que é da linha da AMS. Aí as meninas, não é um remédio que ela prescreve, mas é um remédio que ela faz uso. As meninas sempre levam para ela todo mês a medicação porque ela faz uso. Então, tipo, ela já conquista uma médica porque a médica precisa dessa medicação e elas deixam, não, todo mês eu trago para a doutora porque ela faz o uso. E a doutora sempre prescreve a medicação dela. Foi uma maneira delas conquistarem ela. E aí elas mantêm a frequência para garantir a sequência. Exato, exato. E assim, voltando a essa questão do impacto, como a gente precisa chamar a atenção dos médicos, eu até hoje, conversando com um propagandista maduro, cara de 12 anos de experiência, eu fiz uma provocação com ele, né? Então, a gente falava sobre propaganda, como ser impactante na propaganda. E aí, todo propagandista fala que o produto dele é o mais acessível do mercado. Esse é um dos clichês mais comuns
Doutor, meu produto é mais acessível do mercado. Gente, isso não comove ninguém. Aí ele me criticou. Falou, mas caramba, Vinícius, como é que eu vou fazer diferente disso? Aí eu falei para ele, peguei uma caneta, um papel, e falei assim, quanto custa seu produto? Ah, custa 39. Quanto custa o concorrente? Custa 42. E o outro concorrente? Ah, custa 45. E o referência custa 68. E o outro o outro custa 80 pau. Aí eu falei assim para ele, falei assim, ó, papelzinho, doutor, se o senhor tivesse que escolher um produto ou o preço para tratar com esta molécula, qual preço o senhor escolheria? É remédio, gente. Ah, o primeiro, de 39. Doutor, sabe quantas marcas tem com esse preço no mercado? Não sei. Só a minha. É igual ou é diferente falar que o meu é mais acessível do mercado? Igual. Mas e o impacto? Mas a forma de falar totalmente diferente, falando a mesma coisa, né? Tá, ó. Perfeito. Entendeu? Gente, é isso a delícia dessa profissão. Existem Você mil poder fazer maneiras de se falar uma mesma coisa, né? E você tem que descobrir qual das 1000 encaixa com a pecinha que está na sua frente, que é um médico. Uhum. Eu vou te falar, eu já trabalhei com mais de 70, todos são diferentes. Cada um tem que falar de uma maneira. É ser humano. Tem 7,8 bilhões de pessoas na Terra, são todas diferentes. E esse mundo Deus fez de uma forma tão perfeita, essa árvore é artificial. Mas se você for para a natureza, não existe uma folha com o mesmo tom de verde do que a outra. É incrível isso, não é? Muito. Aí a beleza da profissão que vocês estão pleiteando. Não existe uma propaganda igual à outra, apesar de serem todas propagandas do mesmo produto. Você tem que dar um tom especial para cada uma delas. Então, para fechar isso que eu queria falar com vocês hoje, sequência e frequência. Quem me explica, na propaganda médica, o que é frequência e o que é sequência? Mas, assim, aquela explicação top de um processo seletivo, de nível. E aí, quem fala? Uma de cada vez, gente. Senão, olha o ouvido aqui. Vocês gritam todos juntos. Nossa. Aí depois ele escolhe e a gente acha ruim. Tem briga. Ju, pode ir, Gisele. Democracídio. Vai, senão vocês vão me deixar chateado. Fala assim, caramba, eu expliquei muito mal. Ninguém entendeu. Vinícius, eu vou falar, mas eu não vou fazer igual de processo, porque eu vou responder isso muito melhor no processo. Não tenho dúvida. Tá? Então, na propaganda, a sequência é sempre com o médico ser sempre a primeira vez, como se fosse a primeira vez. Manter sempre a conquista. Não? A sequência? Não. Opostamente contrário a isto. Não pode você fazer sempre a primeira propaganda. Não nisso, não. Conquistar como se fosse a primeira vez. Não. Não? Então você ensinou errado. Eita. Não tem problema. Eu ensino de novo. A sequência... Não pode ser sempre como se fosse a primeira vez. Porque se o médico já... Isso, porque senão vai ser igual aquelas coisas do pergunta chata, que o primeiro encontro vai ser legal, e o segundo as mesmas perguntas, e o terceiro as mesmas. Sim. Não, porque acho que vai chegar na hora da manutenção. E na manutenção... Sim. Eu não expressei bem, então. Não foi isso que eu quis dizer. Então vamos lá, vamos de novo. Não. Ai, eu não sei me expressar nisso, não, gente. Esse negócio de frequência e sequência. Vai lá, explica para mim esse negócio, então. Prova que eu estava errado. Não, que a sequência eu vou ter que começar... Não, vai ser do começo, né, com o médico.
Porém, eu vou ter que sempre conquistar ele de novo, mas de uma maneira diferente. Eu não sei explicar se não for assim. Não Pensa sei. no produto que você está estudando, o Inogest. Tem a primeira visita, a segunda, a terceira. Qual é o papel da sequência nisso tudo? A primeira eu vou apresentar o produto, certo? É. Não. Ai, não, gente. Essa aula tá sendo só para acabar comigo. Vocês que falem aí. Posso ir? Vai, Deise. Faça a bola. A frequência é a periodicidade. Então, assim, eu vou uma vez no mês eu vou visitar aquele médico. E a sequência é a continuidade da minha primeira propaganda. Eu vou perguntar a ele o feedback dos pacientes dele. Se está dando certo, se ele está gostando, se os pacientes estão gostando. Então, a frequência é a periodicidade e a sequência é a continuidade da minha primeira propaganda, da minha primeira visita. Perfeito. Muito bom. É isso daí mesmo. Contratada. Legal. Eu quero ouvir agora das outras, com as suas palavras. Sequência e frequência. Explica para mim. Eu ia falar mais ou menos como a Juliana falou, mas é isso, a sequência, a frequência é a minha apresentação, né? Um exemplo, o meu começo na história, no consultório com o médico. Ali eu me apresento, ele me conhece, eu acabo conhecendo um pouco do perfil do médico e, na sequência, eu vou apresentando um passo de cada vez o meu trabalho, o meu produto para ele se familiarizando com o produto. É isso mesmo? Ok. Frequência é o ritmo, é a periodicidade, é a sua presença cartesiana ali na frente do teu cliente. É como a novela. A novela, eu assisto com que frequência? Todos os dias. Por quê? Porque cada dia é sequência do dia anterior. Por isso que eu não posso perder. Ok? É esse conceito que a gente precisa levar. Beleza. Juliana, e aí? Sequência e frequência. Acho que é... Desculpa, gente, é porque minha bateria estava acabando. Tranquilo. Bom, frequência, então, é a periodicidade, né? De visita, quantas vezes no mês, ou de 15 em 15 dias. Acho que depende muito também do que eu vou apresentar, do que eu já consegui perceber de como que é aquele médico, se eu posso ver ele mais de uma vez no mês. Sequência, eu acho que começa tudo da questão até de ter uma escuta qualificada, né? Que foi justamente o que a gente não teve aqui naquele momento, né? Que é a escuta qualificada, de poder entender a necessidade e através de entender a necessidade daqueles pacientes, daquele público atendido, e aí sim ouvir, escutar, né, com qualidade, entender a necessidade e diante disso e dando continuidade nas próximas perguntas. Eu estou dizendo até de uma primeira visita mesmo, né? Porque a sequência precisa acontecer na primeira visita, e é aquilo, a gente não ficar realmente com uma coisa programada na cabeça do que eu vou falar, porque eu não sei o que ele vai me trazer de resposta. E é isso que eu tenho que estar de olho, que está observando, que está ouvindo, é escuta qualificada. E é muito engraçado que eu falo disso o tempo inteiro, porque o público que eu atendo, a gente fala muito disso. Escuta qualificada, não é só ouvir, né? Mas não está prestando atenção no que está te trazendo, né? E através disso é que eu consigo dar uma sequência. Na minha primeira visita, né? Que acho que até foi um exemplo que você deu uma vez. Ah, doutora, né? Tem filhos, né? Aí na próxima você fala, e os filhos, né? Acho que é uma sequência até nisso, assim, né? De reconhecer o espaço. Primeiro é isso, né? Acho que é isso. Perfeito, adorei a explicação. É isso aí. Né? Sequência e continuação. A minha propaganda ela precisa ser construtivista. Levem essa palavra com vocês. Usem ela nos processos seletivos. Propaganda construtivista. Ela é construída tijolinho na sequência de tijolinho.
um após o outro, se constrói uma muralha, uma fortaleza, né? Para conquistar e reter o seu receituário. Beleza? Camila, e aí? Sequência e frequência? A sequência é construtivista e a frequência é porque frequência de período dividido. Foi? Foi. Legal? Beleza? Gente, propagandista, 50% do sucesso do propagandista está nisso, na sequência e na frequência. Nunca confundam as duas coisas. E entendam que, assim como para a gente formar água, a gente precisa de 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio, para a gente ter sucesso na propaganda, não dá só para ter oxigênio ou só hidrogênio. A gente precisa de H2O, sequência e frequência. Ok? Sem isso, ninguém atinge resultado, ninguém chega em meta alguma. Combinado? Perfeito. Então Ô, tá bom. Vinícius, no teu início da tua carreira lá atrás, tu era atrapalhado ou tu tinha um norte, assim, um espelho para te guiar? Olha, meu pai é propagandista. Meu tio é propagandista. Meus amigos eram propagandistas. Então... Nem por isso eu via propaganda deles. Eles não faziam propaganda em casa. Mas eu sempre busquei absorver ao máximo. Quando eu comecei a trabalhar, no setor em que eu trabalhava, na região, eu tinha 3 colegas da mesma empresa. Um era encostado, o outro era individualista e o outro era um fenômeno. Um fenômeno. É até hoje. Simpático, inteligente, trabalhador, esforçado, generoso. Um cara top. Eu podia me encostar em qualquer um deles ou trilhar meu caminho sozinho. Eu me encostei nesse cara que era top, porque eu queria ter sucesso no que eu fazia. Legal. E foi ele que fez a diferença para mim, que ele me ensinou muito, muito. E eu falo isso para ele, sempre que tem oportunidade. Ele hoje é gerente distrital no Lips. E eu falo para ele, cara, você fez a diferença para mim. Você me inspirou muito. E eu devo boa parte do profissional que eu sou a você, porque você foi a minha referência de começo. Então, minha grande dica para vocês é, assim que vocês entrarem, analisem quem são os seus parceiros. E colem, grudem no cara que é bom. E quando vocês perceberem que vocês já estão melhores do que ele, procurem alguém melhor e grudem de novo nessa pessoa. Existe uma máxima que é, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, troque de mesa. Existe sempre alguém melhor do que você. Vá à procura dela. E colhe nela. Não no sentido de tirar vantagem, não é isso. É no sentido positivo de absorva o que as pessoas têm de bom. Em vez de invejar e de criticar, só porque a pessoa é mais esforçada, mais inteligente, mais capaz, vá você buscar a capacidade que ela buscou. Passe algumas noites mal dormidas, se esforce, se dedique, estude, se desenvolva, tenha humildade para aprender a desaprender, para poder aprender de novo. Ao invés de ficar criticando o outro cara, chamando de aparecido, de arrogante, de metido. Corre, gente, corre, que o mundo é uma grande selva, não é um conto de fadas, infelizmente. Mas é uma grande selva. A gente precisa estar, sabe, correndo o tempo todo. Beleza? Muito obrigada. Beleza. Fantástico. Gente, vou fazer mais um encontro. Esse aqui já era para ter sido o último de propaganda. Mas estou dando aí mais oportunidade para vocês estudarem um pouquinho. Estudem o manual do produto, estudem conteúdo para a gente voltar a se encontrar e fazer uma
uma rodada pesada de propaganda e, mais uma vez, um treinamento de processo seletivo para a gente concluir. Depois a gente fica aí nos encontros individuais de reforço individual. Beleza? Legal. Tá bom. Deise, você que participou pela primeira vez, espero que tenha gostado. A gente tem uma Achei turma, fantástico. a gente tem uma turma começando terça-feira que vem, já tem uma turminha formada de novos, e se tiver interesse de participar com eles, seja muito bem-vindo. Tá bom? Obrigada. Tá certo. Perfeito. Gente, beijão para vocês. Beijo. Muito obrigada. Obrigada. Nos vemos aí em breve. Obrigada. Tchau, meninas. Foi Tudo um bem. prazer. Tchau. Boa noite. Prazer, meninas. Boa noite, sorte boa pra sorte para gente. todos. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.